Então vamos lá, gente. Prosseguindo aqui na explicação, né, na aula anterior, eu falei um pouquinho para vocês sobre os alcoóis, fenóis e enóis e dei uma pequena introdução acerca dos aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos. E na aula de hoje eu vou me aprofundar um pouquinho mais, né, acerca dessas três funções orgânicas, além de outras. Então vamos lá. Tanto os aldeídos quanto as cetonas, quanto os ácidos carboxílicos, eles apresentam o mesmo grupo, que é a carbonila. Então, ambas as funções irão apresentar em sua estrutura a carbonila. Então, o que seria a carbonila? Seria esse grupo aqui, esse grupo funcional que apresenta, né, o carbono, dupla ligação O. Então, a carbonila nada mais é do que a junção do carbono com o oxigênio por meio de uma ligação dupla. Então, tanto o aldeído, quanto a acetona, quanto os ácidos carboxílicos, eles irão apresentar em sua estrutura a carbonila. Só que, como vocês podem ver aqui nessas três representações, a carbonila ela vai estar conectada, né, com agrupamentos diferentes. Por exemplo, toda vez que eu tenho um aldeído, significa que a minha carbonila estará conectada necessariamente a um hidrogênio e ao meu grupo alquila aqui, que é o restante da minha cadeia carbônica. Já a acetona, ela vai estar conectada a dois radicais, ou seja, vai ter o restante da cadeia tanto para a esquerda quanto para a direita. Vocês irão ver nos exemplos a seguir. Já os ácidos carboxílicos terão a presença da carbonila conectada à hidroxila. Então, vamos lá, especificando. Então, aqui embaixo, pessoal, nós temos exemplos de aldeídos. Como vocês podem ver, nós temos aqui a carbonila. Vale lembrar que aqui no centro nós temos o carbono. Nós temos a carbonila ligada ao hidrogênio e ao restante da minha cadeia carbônica. Já que há uma representação diferente de uma cadeia carbônica, nós temos a carbonila conectada ao hidrogênio e ao restante da minha cadeia carbônica. E, por fim, acerca dos aldeídos, nós temos esse último exemplo aqui. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para que vocês possam visualizar melhor. Vejam só, a carbonila. Detalhe, um ponto muito importante. Gente, isso aqui é aldeído? Não. Isso aqui não é aldeído. Por que não é aldeído? Porque nós temos a carbonila e a carbonila não está conectada a um hidrogênio. Pelo contrário, aqui a carbonila está conectada a um outro agrupamento, né? A um outro grupo funcional, que nesse caso é a hidroxila. Então, toda vez que a cadeia carbônica tiver, né, a carbonila conectada, né, em seu carbono uma hidroxila, então significa que a gente não tem um aldeído, e sim um ácido carboxílico. Então, esse exemplo aqui de baixo, ó, como vocês podem verificar, não é de aldeído, e sim de ácido carboxílico. Já que eu, né, continuei falando, já iniciei a explicação dos ácidos carboxílicos, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês acerca dos ácidos carboxílicos. Ó, como vocês podem ver, aqui nós temos um ácido carboxílico. Por quê, Paulo? Porque nós temos a carbonila conectada à hidroxila. Aqui nós temos mais um exemplo, ó, de ácido. Toda a estrutura, na verdade, é um ácido carboxílico. Por quê? Nós temos a carbonila conectada à hidroxila. E aqui na parte de baixo, como vocês podem ver, nós temos mais dois exemplos de ácidos carboxílicos. Só que esse ácido aqui, ele apresenta cadeia normal, e esse ácido aqui de baixo, conforme vocês podem ver, ele apresenta uma cadeia ramificada. Percebam só as ramificações. Ó. Nós temos esse agrupamento aqui, nesse caso nós temos um etil, e nós temos esse agrupamento aqui, que é o metil. Portanto, nós temos ácidos com cadeia normal, e nós temos aqui um exemplo de ácido com cadeia
ramificada. Mas ambos, esses compostos aqui, são ácidos. Diferentemente desse composto aqui, ó. Perceba que esse composto ele não apresenta o grupo OH conectado à carbonila. Então, perceba que nós temos a carbonila, sim, e do lado esquerdo nós temos um radical, certo? Que é o que nós chamamos de radical alquila, que esse é agrupamento CH. E do outro lado, que é o lado direito, nós temos um outro agrupamento alquila, que é esse grupo CH. Então, toda vez que nós tivermos esse tipo de estrutura, onde nós temos a carbonila no meio e entre a carbonila do lado direito e do lado esquerdo nós tivermos um radical alquila, nós teremos um exemplo de cetonas. Portanto, as cetonas, né, terão radicais, tanto à direita quanto à esquerda, de quem? Da carbonila, certo? Então, seguindo aqui, nós temos mais exemplos de cetonas. Perceba que nós temos a carbonila aqui, ó. Para lembrar que aqui no centro nós temos o carbono. E entre a carbonila nós temos um radical desse lado aqui. E desse outro lado nós temos um outro radical. No caso, radical alquila. Então, aqui nós temos, né, mais um exemplo de cetona. E, por fim, nós temos esse caso aqui de baixo, que também é um exemplo de cetona, porque nós temos a carbonila, e entre a carbonila nós temos dois radicais, um à esquerda e o outro à direita. Então, perceba que essas três funções orgânicas, esses três grupos orgânicos, aldeídos, ácidos carboxílicos e cetonas, ambos irão apresentar a carbonila. Só que a carbonila estará conectada a grupos diferentes. Toda vez que nós tivermos a carbonila e essa carbonila estiver conectada a um hidrogênio de um lado e do outro um radical, então significa que nós temos um aldeído. Se nós tivermos a carbonila e de um lado o grupo OH, que é a hidroxila, e do outro um radical, né, que é um grupo CH, então significa que nós temos um ácido carboxílico. Agora, se nós tivermos a carbonila e de um lado direito e do outro lado esquerdo tivermos um radical alquila, para lembrar que esse radical alquila é aquele grupo, pessoal, CH. Então, significa que nós temos uma cetona. Então, essa ideia vocês precisam realmente aprender para que vocês possam diferenciar esses grupos funcionais, beleza? Mas, seguindo aqui na explicação, nós temos esses dois outros grupos, né, dois últimos grupos que pertencem à função oxigenada, que são os ésteres, ou éster, se vocês preferirem, e nós temos os éteres, ou éter, no singular. Então, esses dois grupos que pertencem às funções oxigenadas, ou seja, essas duas funções que pertencem às funções oxigenadas, elas são diferentes. Entretanto, elas apresentam entre si uma semelhança. Ambas irão apresentar em sua estrutura o protagonista das funções oxigenadas, que é o oxigênio. A diferença, pessoal, é que os ésteres, eles, como vocês podem ver aqui, os ésteres terão a carbonila, assim como o ácido carboxílico, assim como os aldeídos. Os ésteres, eles apresentam sim a carbonila, só que essa carbonila estará conectada a um oxigênio, e esse oxigênio, por sua vez, estará conectado a um radical. E o outro lado da minha carbonila, nós teremos um outro radical. Então, essa é a característica da função éster, ou ésteres. Então, ele vai ter a carbonila e conectada a essa carbonila terá um oxigênio e do outro lado desse oxigênio nós teremos um radical e do outro lado da carbonila nós teremos outro radical. E aqui vocês podem ver alguns exemplos. Ó. Esse exemplo aqui está muito claro. Nós temos ó, carbonila. Conectado à carbonila nós temos o oxigênio e conectado ao outro lado do oxigênio nós temos ó, esse agrupamento alquila aqui, esse radical. Já do outro lado da minha carbonila, nós temos um outro agrupamento, ou seja, nós temos um outro
radical. Portanto, gente, nós temos, ó, aqui um típico exemplo de éster, ou, no plural, se vocês preferirem, ésteres. Outro exemplo aqui de ésteres, pessoal. Ó, carbonila conectada ao oxigênio e oxigênio, por sua vez, conectado a um agrupamento alquila, ou seja, um radical. Já do outro lado aqui, ó, da minha carbonila, nós temos o radical como, né, é sugerido. Então, fica bem fácil de vocês diferenciarem uma função da outra. Por quê? Porque cada função terá uma característica específica. Já os éteres, eles se diferem dos ésteres. Perceba que os nomes, eles são bem semelhantes, eles são bem parecidos. O que difere um do outro é que, né, os ésteres vai ter o Szinho aqui, já os éteres não vai ter o Szinho. Beleza? Então, cuidado para vocês não se confundirem. Tem muitos alunos que acabam se confundindo no nome. E se confundir o nome, acaba se confundindo, né, nas suas representações. Então, cuidado. Saibam diferenciar um termo do outro e aprendam, né, a entender as características de cada função orgânica. Mas vamos lá. O que são os éteres? Bom, os éteres, eles terão um oxigênio entre carbonos. Ó, aqui é a função geral dela, dos éteres. Nós temos oxigênio e de um lado nós temos um radical e do outro lado nós temos um outro radical alquila. Aqui, ó, radical alquila, radical alquila. E entre os radicais nós temos a presença do oxigênio. Portanto, gente, fica bem simples que os éteres, nós teremos o oxigênio entre carbonos. Ó, oxigênio entre carbonos. Para lembrar que aqui na ponta, ó, nós temos carbono. Então, nós temos o oxigênio entre carbonos. O oxigênio entre dois radicais. E aqui, ó, nós temos o oxigênio entre dois radicais. Perceba que essas duas cadeias, essa daqui e essa, elas são bem semelhantes. Por quê? Porque elas praticamente apresentam em sua cadeia principal a mesma quantidade de carbonos. Ó, nessa primeira cadeia nós temos 1, 2 carbonos à esquerda, 1, 2 carbonos à direita. Ou seja, o oxigênio fica entre 2 carbonos à esquerda e 2 carbonos à direita. A diferença é que esse agrupamento, esse composto, na verdade, esse composto ele vai ter duas ramificações. Primeira ramificação, segunda ramificação, ambas são metis. Né? Deu até um desenho. Ó. Enfim. Então, nós temos essas duas ramificações aqui. Então, nesse caso, nós temos um éter de cadeia normal e aqui nós temos um éter de cadeia ramificada. Então, pessoal, esses foram os grupos funcionais, né, das funções oxigenadas, ou seja, são funções, né, ésteres, éter, ácidos carboxílicos, os alcoóis, os fenóis, os enóis e assim por diante. Todos esses grupos, todas essas funções fazem parte das funções oxigenadas. O que é que elas têm em comum? Todas elas terão em sua estrutura a presença do carbono, hidrogênio, e o grande protagonista das funções oxigenadas é, como o nome já sugere, o oxigênio, certo? Próximo vídeo eu irei falar para vocês um pouquinho e aprofundar um pouquinho sobre as funções, né, dos alcoóis. Então, eu irei apresentar suas características, como eles se comportam na presença de água, a sua nomenclatura. Então, eu espero que vocês aprendam em qualquer coisa. Vocês podem entrar em contato comigo. Valeu, meu povo? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.